Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o comportamento dos mercados nesta segunda-feira, início de semana, e conferir o andamento dos principais fatos que afetam os preços agrícolas e da pecuária brasileira, com seus impactos na economia como um todo. Hoje é segunda-feira, portanto, início de semana, e é bom já começando a relembrar que hoje foi feriado nos Estados Unidos, o dia de Martin Luther King, é um feriado importante, é um feriadão nos Estados Unidos. Não funcionaram, portanto, as bolsas de Chicago nem Nova York. O mercado, por conta disso, andou um tanto de lado hoje, que é a terminologia usada pelos investidores, por conta da falta de referência das bolsas americanas. Isso afetou tanto o mercado financeiro quanto o mercado de commodities agrícolas aqui no Brasil também. Dito isso, vamos a alguns indicadores que funcionaram nessa segunda-feira, começando pelo mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar fechou com leve alta de 0,2%, R$ 5,52, quase 5,53 a cotação da moeda americana no encerramento dos negócios de câmbio nessa segunda-feira. Índice Bovespa na B3 acabou fechando com leve queda de 0,5%, também pela falta de referência da Bolsa de Nova York, que é uma das referências aqui para a Bolsa brasileira. Lá fora, mercado de petróleo tipo Brent, em Londres, funcionou normalmente. O Brent, que é referência para o petróleo internacional, também pelas cotações da Petrobras aqui no Brasil, fechou com alta hoje, 0,6%. Mercado fechando a $86,50 o barril. Os preços do petróleo têm subido bastante ultimamente, não estão dando muita trégua, não. Uma oferta ainda ajustada e a demanda reagindo, com a recuperação de algumas economias, inclusive a chinesa. A gente vai ver daqui a pouquinho, a economia chinesa cresceu 8,1% em 2021, hein? Surpreendendo os analistas, cresceu acima da expectativa. Tudo isso, claro, indica uma maior demanda também por combustíveis, no caso do petróleo, enquanto a oferta segue um tanto ajustada no mercado internacional. Então, o petróleo, 86,50. Olha que tem mais aumento dos combustíveis aqui no Brasil também. Bom, bolsas internacionais não funcionaram hoje, com exceção de Bolsa de Londres, sim. O café robusta, por exemplo, negociado em Londres, fechou o dia com leve queda de 0,4%, até por conta da falta de referência do café arábica negociado em Nova York, onde a bolsa não funcionou. No nosso mercado futuro aqui, o boi gordo na B3 fechou em alta hoje, 1,1%, contrato de fevereiro a R$ 340,20 pela arroba. Mercado físico aqui no Brasil, a soja a gente já tem hoje praticamente sem alterações, justamente por conta da falta de referências internacionais. Chicago não funcionou hoje. Estou vendo aqui, Passo Fundo permaneceu estável em R$ 182 por saca, Cascavel também não mexeu, R$ 173,50, mesma cotação de sexta-feira. Rondonópolis do Mato Grosso, 1,69, Rio Verde, Goiás, 1,61,50, Dourados, Mato Grosso do Sul, 1,66, tudo sem alterações em relação à sexta-feira. Bom, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira. Eu converso agora com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Valdecir, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Valdecir, a gente tem bastante assunto aqui para conversar. Começamos aí pela questão da seca aí no Rio Grande do Sul, aliás, em todo o sul do país. Então, novamente, estamos com produção de milho altamente prejudicada por falta de chuvas, praticamente todo o sul do país, o Rio Grande do Sul em particular, a situação mais séria, e agora a soja também começa a ser bastante afetada. Tudo isso leva a crer que teremos novamente preços elevados para a ração para criadores de aves e de suínos. Como é que você está enxergando a situação, Valdecir? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos que nos acompanham no AgroMais. É um prazer estar conversando contigo e com todos novamente. Olha, Silmar, realmente a situação no Rio Grande do Sul ela é bastante dramática quando se fala em questão climática. Aí a estiagem está levando embora tudo, lavouras de milho, soja também. Eu conversava hoje com o pessoal que atua na área de comercialização de soja, com corretores de cereais. Há uma preocupação muito grande, quanto é que vai ser a safra do Rio Grande do Sul,
lavouras de milho aqui, que o pessoal está botando as colheitadeiras, começando a colher alguma coisa do milho mais do cedo. Estão falando em 25, 30, 40 sacas por hectare, no máximo 50 em algum lugar um pouco melhor. As lavouras de soja também estão muito penalizadas, as lavouras não estão se desenvolvendo, as que foram plantadas mais cedo, as primeiras plantadas, elas até tiveram desenvolvimento vegetativo e as mais do tarde praticamente nada, tem muitas áreas que nem fechou o solo ainda, o desenvolvimento vegetativo da planta foi mínimo, então é uma coisa muito diferente de se ver no Rio Grande do Sul, pela tradição, pela história da produção de grãos aqui, que nós sempre tivemos problemas de secas, não é a primeira e não será a última, mas tão grave quanto essa, eu acho que só eu lembro de 2004, 2005, que o Estado também enfrentou uma situação delicada que nem está enfrentando agora. A escassez de água para as granjas, para os animais, para as pessoas, então os rios todos muito abaixo do nível, rios secando, então é uma situação bem difícil e tem dado algumas chuvas muito esparsas, pontuais daqui e dali, mas que não resolvem o problema, só onde pega aquela manga d'água, aquela chuvarada, ameniza um pouco, mas é muito localizado, então isso tudo está deixando todo mundo muito preocupado, seja o produtor de cereais, seja o produtor de carnes, ovos, leite. A situação ela vai ser bastante dramática na questão econômica, as percas econômicas são enormes. Pois é, e a safra de milho praticamente perdida, essa safra de verão, que é importante, o Rio Grande do Sul, eu imagino que seja o maior produtor de milho verão, né? E agora vamos ter aqui uma entre-safra, até a entrada de safra brasileira nova, que é a segunda, que é a mais importante, mas não é no Rio Grande do Sul, né? Isso vai demorar só no segundo semestre. Então, a consequência, eu imagino, seja novamente preços extremamente elevados e comprometendo a rentabilidade do criador de suínos, né? Sem contar o fato de que a própria escassez de milho vai exigir o quê? Importação de fora do país, porque nem do Paraná vai dar para importar, porque o Paraná também quebrou mais ainda em termos de produção de milho, não é isso, Valdecir? Silmar, nós temos aqui essa questão do custo de produção. Hoje também a gente estava olhando aí preços de milho, o que nós temos de oferta naquele milho interno aqui, passa hoje de R$100 a saca de milho, a pedida, mas até R$105, R$107 daquele milho que tem, né? Então, é um custo extremamente agressivo, um custo que está levando a produção de suínos aí a uma dificuldade muito grande, atrelado a esse aumento de custo de produção na alimentação pela quebra de safra. Nós temos aí um mercado de suínos bastante complicado nesse momento, com os preços caindo semana a semana, oferta de animais, a demanda ela está muito reprimida, vamos dizer assim, não temos uma demanda forte, tanto de mercado interno, as exportações ainda não se sabe como é que estão rodando, eu não cheguei a ver números nesses primeiros dias, mas as notícias não são boas não, Silmar, e a todos. Infelizmente, o setor suinícola e os produtores, principalmente o suinocultor fora do sistema de integração, o produtor fora das cooperativas, o independente, é o que mais está sentindo esse impacto. O produtor integrado das cooperativas ou das empresas integradoras, quem acaba levando e sentindo esse impacto no caixa são as empresas ou as cooperativas. Então, o produtor ele ganha aquele valor pelos índices estabelecidos lá de eficiência e pronto, né? Agora o produtor que está no Mercado Livre tem que carregar todo o seu passivo financeiro, o seu investimento, tudo por conta dele. Esse produtor, nesse mês de janeiro, aqui essas 3 primeiras semanas, estamos entrando na terceira semana agora, realmente a situação ela está bem complexa aí, os produtores não sabendo muito mais o que fazer. Então, os preços degradaram aí de uma forma que não tem nem explicação perto dos custos de produção que nós estamos vivendo hoje aí, né?
Agora, tem outro agravante aqui, né, Valdecir, que depois de vários anos positivos em termos de demanda de importações, especialmente por parte da China, notícia que saiu hoje aqui dizendo que a China recuperou agora em 2021 os níveis de produção de carne suína que tinha lá em 2017, antes de começar aquela dizimação do rebanho chinês que nos beneficiou aqui. Ou seja, os chineses estão voltando a produzir 53 milhões de toneladas de carne suína por ano, como era até 2017. Então, esse é outro complicador que se tem pela frente, né, que é a possibilidade de uma redução da demanda chinesa, que foi o que segurou os preços da carne suína aqui e da rentabilidade do suinocultor nos últimos anos, né? Sem dúvida, Silmar, o que nós temos aí em relação a essa questão no mercado chinês, havia essa previsão de que nós teríamos aí essa recuperação da produção chinesa aí nos anos de 2022, 2023, se tinha alguma expectativa que até isso poderia se prolongar um pouco mais essa recuperação. Mas as notícias que chegam de lá, como tu coloca, realmente elas dão conta disso. Agora, não sei se realmente tem essa produção toda ou notícias que ajudam a eles negociarem por preços melhores e menores ainda a carne suína que eles importam do Brasil. Então, é uma situação bem difícil realmente. Havia essa projeção. O setor cresceu, se preparou, sempre se falava aos produtores que nós tínhamos que ter um cuidado, ter uma cautela no crescimento, porque os chineses, uma hora iam voltar a produzir. E eles estão voltando, né? Então, a produção de suínos, para te ter uma ideia, nos últimos 6 anos no Brasil cresceu quase 40%. Cresceu as exportações, cresceu o consumo do mercado interno. Esse ano, 2021, devemos fechar com em torno de quase 18 quilos de consumo per capita, também vem crescendo. Só que o crescimento da produção ele tem sido muito forte por parte da cadeia suinocultura brasileira como um todo, das cooperativas, das empresas, dos próprios produtores independentes que ainda estão no mercado, com um pouco menos agressividade, mas todo mundo cresceu. Então, infelizmente, estamos colhendo os frutos que o mercado nos apresenta. Vivemos uma crise de mercado, uma crise de oferta perante uma demanda ajustada nesse momento, uma crise de custo de produção, Silmar, que no ano passado e nesse ano tivemos 2 quebras de safra muito fortes no Rio Grande do Sul, a quebra da safra do Mato Grosso do Sul também, o ano passado. Então, isso tudo juntou uma série de fatores negativos em relação a dar sustentação econômica à cadeia produtiva, que não se esperava todos esses fatores de uma vez só. Mas, infelizmente, estão aí e o produtor precisa se adequar, se adaptar, ver o que vai fazer, vender abaixo do custo de produção, porque quando o suíno está gordo tem que ser vendido, não tem o que fazer, tu não consegue ficar com ele na granja. Então, é uma situação delicada. Essas 3 primeiras semanas de janeiro realmente estão nos mostrando aí um cenário bastante complexo. Esperamos que seja passageiro isso, tinha toda uma expectativa da Rússia com aquela cota de 100 mil toneladas de carne suína para esse ano. Segundo as informações que se teve lá, os valores ofertados pela Rússia para comprar carne suína são valores muito abaixo da expectativa que se tinha. Então, estamos num mercado globalizado, num mercado livre, e com o fator climático aí que ajudou a criar essa tempestade perfeita, vamos dizer assim, com quebra de safra e aumento do custo de produção para todo lado, e mais a questão do Covid, essa questão de saúde humana mundial desde 2019, aí, 2020, que foi outro fator que ajudou a tudo encarecer de uma forma aí fora do que se esperava. Mas, enfim, é o que temos. O produtor está buscando tentar fazer o melhor da porteira para dentro, ele já é eficiente, já faz o que tem que fazer, ver se tem alguma coisa a ser feita ainda e esperar, torcer para que o mercado
vamos dizer assim, sare logo dessa enfermidade que ele está tendo agora, para que devolva a rentabilidade aí ao produtor, que o mercado consiga pagar valores melhores para ele ter renda suficiente, ao menos para cobrir o custo de produção e não ter que tirar do bolso tudo aquilo que ele acumulou nos últimos 2 anos, aí, meados de 19 até meados de 2021, com rendas muito boas. Então o produtor conseguiu se capitalizar, botou as coisas em ordem, fez o que tinha que fazer, agora está devolvendo. E eu sempre tenho uma frase que eu digo, Silmar, eu sempre falava aos produtores, gente, nós estamos buscando, agora é o momento que nós estamos buscando emprestado esse dinheiro da renda que nós estamos tendo. Vamos guardar, vamos fazer o que nós precisamos fazer da porteira para dentro, porque ali na frente nós vamos devolver esse empréstimo. E é o que está acontecendo, infelizmente. Esse é o cenário, efetivamente. Só para completar, o Valdecir, as notícias dos nossos vizinhos também não são muito boas, né? Tem quebra forte da safra de milho do Paraguai e a Argentina também está começando a perder bastante milho por conta do mesmo problema, falta de chuvas. Isso significa que também a importação não vai estar muito fácil esse ano, né? Para poder amenizar um pouco a situação aí no sul do país, né? Silmar, como eu falei antes, infelizmente estamos vivendo a tempestade perfeita, raios, trovões, chuva, vendaval, tornado, enfim, tudo que nós possamos imaginar que a natureza proporcione de tempestade, infelizmente está caindo sobre o setor produtivo brasileiro, o setor de carnes, o produtor de milho, de soja, de leite, suínos, enfim, todos os produtores estão sofrendo e pagando a conta muito alta nesse início de ano de 2022, Silmar. Então tá aí, Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, um dos mais importantes estados de criação de suínos e produção de carne suína. Valdecir, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para essas coisas pelo menos melhorarem em termos de chuva. Vamos torcer para a chuva chegar, para salvar a situação ainda, pelo menos, da produção de soja que tem andamento nesse momento. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Silmar. Espero da próxima vez poder levar boas notícias aqui. Eu não gosto, não é do meu perfil falar de coisas ruins, mas infelizmente temos que colocar realidade para todos, né, Silmar? Um abraço. Um abraço, obrigado, hein? Bom, vamos em frente com o nosso consultor agromais desta segunda-feira. Bom, expectativas para o PIB, também para a inflação, apresentam leve alta nessa semana. Já sobre o dólar e a taxa Selic, as projeções permaneceram estáveis. Os dados foram divulgados hoje pelo Boletim Focus do Banco Central, ouvindo os investidores, os especialistas, analistas do mercado financeiro com as suas projeções. Vamos dar uma analisada. Economistas consultados pelo Banco Central elevaram as expectativas para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2022 de 0,28% para 0,29%. Há 4 semanas, essa previsão era de 0,5%. Houve aumento também para as estimativas do IPCA neste ano, de 5,03% para 5,09%. Já a projeção da taxa Selic para 2022 se manteve em 11,75%, enquanto há 4 semanas estava em 11,5%. Em relação ao dólar, as apostas para 2022 permaneceram em R$ 5,60. O Brasil fechou 2021 com recorde nas exportações e quem mais colaborou com esse crescimento foi, mais uma vez, a China. O entra e sai de navios e contêineres não para. O porto de Ningbo, o mais movimentado da China, anunciou nesta sexta que nunca intermediou tanta carga. Foram 1 bilhão e 200 milhões de toneladas em 2021. Um recorde. E cada vez mais o que chega lá sai daqui. No ano passado, o Brasil faturou 34% mais com os produtos vendidos ao exterior. E muito se deve ao nosso principal comprador. Quase 1/3 do que nós despachamos foi parar do outro lado do mundo. Entre 2019, pré-pandemia, e o ano passado, as exportações para a China cresceram quase 40%.
um ritmo mais acelerado do que a média dos embarques para outros destinos. Existe uma grande complementaridade entre o Brasil e a China, porque nós temos o que a China não tem, que é terra e água. As vendas para os chineses foram puxadas pelas commodities agrícolas, como a soja, e as metálicas, como o minério de ferro. Outro produto cobiçado pelos chineses é a nossa carne bovina. Só não foi mais porque houve um embargo sanitário de 3 meses, que acabou derrubado. Eles também são nossos principais clientes de carne de porco, óleo de soja, açúcar e frango. A gente tem que transformar esses superávites de um setor, né, no caso o agro, para transbordar para outros. Esse jogo faz parte que o governo tem que articular essas coisas, né? O país onde vivem quase 1,5 bilhão de pessoas sai às compras pelo mundo e chega a ficar com mais da metade do total de cargas de cimento, aço, carvão, cobre. Para que o produtor brasileiro possa competir ainda mais nesse grande mercado global, é preciso fortalecer a logística do país. Ela é uma das peças chaves para o aumento da competitividade brasileira no exterior. E a China teve uma expansão econômica maior do que era esperado para o último trimestre de 2021 e que acabou elevando o PIB chinês para níveis acima das expectativas também no acumulado. O esperado para o período era de 3,6%, quando, na verdade, o aumento no último trimestre chegou a 4%, superando a expectativa, portanto. E essa alta fez com que as bolsas da China continental fechassem a segunda-feira em alta. No acumulado de 2021, a economia chinesa cresceu 8,1%, também um índice acima da expectativa, praticamente fazendo com que a China retome a normalidade em termos do seu crescimento, que já vinha em anos recentes apontando esse índice em torno de 8%. A Embrapa divulgou nesta segunda-feira um levantamento sobre a inflação do leite, que atingiu cerca de 5,7%. Vamos ver os detalhes. A cesta de lácteos recuou 1,4% em dezembro, com destaque para as quedas de leite longa-vida e de queijo. Os produtos mais vendidos no fim do ano, como leite condensado e iogurtes, tiveram os maiores aumentos. O preço pago ao produtor de leite recuou em dezembro em 2,6% e saiu a R$ 2,13. Comparando com dezembro de 2020, houve aumento de 0,1%. Estamos acompanhando aqui diariamente as perdas dramáticas que acontecem na safra de grãos de todo o sul do país. Falamos do Paraná, falamos do Rio Grande do Sul, as perdas são dramáticas, mas o Mato Grosso do Sul também sofreu bastante, diante da estiagem que o Estado enfrenta já há meses. Produtores rurais do Estado já acionaram mais de 900 apólices de seguro rural para contemplar aí os prejuízos com a falta de chuvas que assola também, especialmente o sul do Mato Grosso do Sul, ou parte importante do sul. Significa quase 105 milhões de reais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é natural do estado, visitou alguma dessas regiões atingidas e conversou com produtores rurais do estado. Um grupo grande de técnicos, não só do Ministério da Agricultura, mas da Economia, do Banco Central, Embrapa, parte teve que ir embora por causa da logística, né? Mas nós ficamos ainda com alguns aqui, para o quê? Para ouvir, nós não viemos aqui falar, nós vamos ouvir. Esse comitê vai discutir o que nós vimos e vamos ver o que é que nós podemos encaminhar para ajudar os produtores, porque nós temos uma safra que acontece daqui a pouco de novo, que é a safrinha de inverno. Então, a nossa ideia é essa, é resolver fazer algumas ações para que os produtores possam tomar suas decisões, cada um vai tomar a sua decisão, se planta, se não planta, enfim, o que é que ele vai plantar, como vai plantar. Então hoje é muito mais para ouvir do que para falar. A ministra prontamente nos atendeu, falou que estava fazendo um giro pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sudeste do Mato Grosso do Sul, mas ela pediu para a ProSoja e a FamaSul fazer realmente um estudo desse impacto
da seca, da estiagem na soja sul-mato-grossense safra 21-22. E foi o que a ProSoja fez pelo projeto SIGA. Nós colocamos toda a nossa equipe em ritmo acelerado de trabalho desde o dia 3 de janeiro, aí no primeiro dia útil de 2022. A ProSoja percorreu todo o estado produtivo, de norte a sul, as mais de 2.000 propriedades acompanhadas pelo projeto SIGA, e levantamos que realmente no norte até o centro do estado, ali pela região de Campo Grande, temos uma situação bastante confortável em relação às chuvas que tivemos, mas que o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, né, principalmente abaixo de Maracaju ali, está bastante comprometedor. Se você pegar da região de Caracol, Bela Vista e de Bataguaçu, vindo pelo Cone Sul do estado, a situação vai se comprometendo. E aqui na região sudeste, né, Naviraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi, realmente a situação é muito precária. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã.